Hits. Apresentação Júnior Medrado. Com o Xerifão, com o Ricardo Rocha, esse representante do futebol pernambucano, representante do futebol nordestino, que tanta importância tem, não só para o nosso futebol, mas para a nossa sociedade, por tudo que ele faz, por tudo que ele representa no mundo esportivo. Temos uma Copa do Mundo se avizinhando aí e eu gostaria de conversar com o Ricardo. Bom dia, Ricardo Rocha, o Xerifão. Prazer demais, uma honra ter você conosco, Ricardo. Bom dia. Bom dia, Júnior, amigo da Hits, é um prazer imenso falar com todos vocês. E uma Copa do Mundo chegando, né? Já saiu a convocação, né, da seleção brasileira e agora é torcer para que as coisas caminhem bem. Uma Copa dificílima, né? Dificílima por tudo que o Brasil apresentou, principalmente nas eliminatórias, mas eu ainda estou confiante. Ô Ricardo, na sua cabeça existia alguma possibilidade do Neymar não ser convocado para essa Copa? Em algum momento você temeu pela não convocação do Neymar, Ricardo? A única, é claro, eu sempre digo que eu sou fã do Neymar e torço sempre para ele estar na seleção brasileira, mas o que temia mesmo era sobre a sua lesão, né? Mas eu acho que ele já se recuperou, pelo que a gente sabe. Tem uma lesãozinha aí agora no último jogo, mas eu acho que a gente tem aí 25 dias, 20 dias para a Copa, e eu acho que dá para ele se recuperar bem. Não é que temia, Júnior, mas por tudo que ele fez ao longo desses anos, né? É outra coisa, Júnior, tem muita gente falando de meritocracia, que não merecia. Se a gente for colocar no papel quem merecia estar na seleção brasileira, alguns jogadores foram convocados e não estão jogando. Se você pegar o caso dos jogadores do Flamengo, né, o Danilo não está jogando, mas foi uma convocação que ele fez há 2 meses atrás, né, que é um cara de confiança dele. O Paquetá, ele está jogando no Flamengo, ele é titular absoluto, né, pode ser titular, mas não está jogando, não jogou bem desde a sua contratação. Então, se a gente for falar quem merece ou não, eu acho que é uma opção do treinador, ele escolheu esses jogadores e o Neymar está nesse pacote. Ricardo, bom dia, Marcos Leandro aqui, prazer falar contigo de novo, abraço Ricardinho também. Ricardo, você acha que o impacto, né, que essa convocação do Neymar causou em todo mundo, né, seja a torcida, imprensa, jogadores, você acha que pode contagiar, né, nem falando dele jogar, mas só contagiar Rafinha, Vini Júnior, esses jogadores, que eles possam fazer a diferença, jogar mais toda a seleção? Eu acredito que sim, amigo, eu acho que sim, eu acho que o Brasil faltava um cara desse peso. A gente sabe que ele ainda não está 100%, mas se você pegar o Ronaldo na Copa de 2002, ele não chega a 100% para a Copa do Mundo. Dentro dos jogos, dentro da Copa do Mundo, ele vai melhorando e vai crescendo. Ele, o próprio Rivaldo. Então acho que tem que ter essa paciência, né, em relação a ele, mas cresce sim, eu concordo com você, a chegada dele dá um peso maior. E se você pegar na convocação dos jogadores mais jovens, todos gostariam que Neymar estivesse lá, né? Então ele está lá com o jogador, ele vai ser importante, é um peso importante. Pode começar jogando, pode começar no banco, quem vai definir isso é o Carlos Ancelotti, mas eu adorei a convocação do Neymar. Ô Ricardo, você obviamente já foi tetracampeão do mundo e já teve essa experiência de ser convocado e depois você entrar na competição. Você teve a infelicidade de se machucar no primeiro jogo de 94 e teve a felicidade, obviamente, de estar presente e de ser muito importante por tudo que você fez lá. A minha pergunta é a seguinte: a Copa do Mundo está chegando. Aí eu estava vendo aqui a relação dos jogadores que foram convocados e os jogos que eles têm pela frente. Tem uns que não vão jogar, tem uns que tem jogos marcados, mas que vão fazer um miguezinho, tem uns que tem final de Champions League, que aí não tem como fazer migué, tem uns que vão jogar amanhã Flamengo e Palmeiras, um clássico pelo Brasileirão importante, tem Sul-Americana, tem Libertadores. Como é que fica a cabeça do jogador, Ricardo? A gente deveria tirar esses jogadores dessas partidas, a gente não deveria tirar. Como é que foi uma decisão pessoal? Como é que fica a cabeça do jogador que sabe que pode realizar o sonho de participar da Copa do Mundo e tem medo de se machucar nesse momento, Ricardo? Bom, não dá, eu acho que o jogador também tem que pensar no seu clube, porque é o clube que paga ao longo dos anos o seu salário, que dá toda uma condição a esse atleta. Não dá, não tem um meio termo. Eu vi o Abel dando uma entrevista falando, não, o jogador não devia saber, né, da convocação, até ali chegar no momento da convocação. Não, eu acho que isso é até ruim, porque cria uma apreensão, porque você não sabe quem vai ser convocado, então é até pior isso. Eu acho que não, eu acho que cada um, é claro, precisa ter o cuidado, mas também são as infelicidades. O Ricardo Gomes machucou, teve um estiramento antes da Copa, eu tive um estiramento na virilha dentro da Copa do Mundo, faz parte do jogo, isso faz parte. O Emerson, volante, foi jogar num gol lá, numa brincadeira, são infelicidades que acontecem no futebol. Eu acho que é claro, se você me perguntar se os jogadores que vão à Copa do Mundo vão temer um pouco para que não tenha uma lesão, porque a Copa tá aí, a Copa tá 20 dias já começa essa Copa do Mundo, então é claro que essa apreensão ele tem, mas eles são profissionais e vão para dentro de campo e vão dar o máximo possível, né, tanto dentro do seu clube como também na seleção brasileira.
Ricardo, fazer mais uma pergunta em relação ao evento, né, que foi a convocação do Brasil na segunda-feira. Muita gente gostou, outras não gostaram tanto. O que você achou, né? Tudo que foi feito pela CBF, ali, aquele evento, né, bem pomposo, bem apoteótico. Você acha que também teve o intuito de motivar e aproximar o povo, né, a torcida da seleção? Tem o jogo do Maracanã ainda contra o Panamá. Você acha que teve esse sentido também? Você gostou desse evento? Parabéns, hein? Obrigado. Bom, eu acho que, na realidade, se você olhar bem um evento, é um evento bonito, um evento muito forte, mas eu acho que faltou muita coisa. Eu acho que uma das coisas que eu fiquei impressionado é que os campeões do mundo ficaram muito atrás, pessoas que representam o Brasil. Quem foi campeão do mundo tem que ter uma representatividade maior naquele tipo de evento, não é na vida, porque é claro, na vida tem várias coisas, mas naquele tipo de evento que a gente fala de a única seleção do mundo 5 vezes campeão, o próprio Jairzinho tem 80 anos, ficou lá atrás, eu fiquei muitas pessoas reclamando, ex-jogadores, então ex-jogadores que foram convidados tinham que estar ali na frente, não sou contra nada, mas muitos influência na frente e o jogador atrás, então acho que mudou, né? É o poste mijando no cachorro. Mas enfim, tem muitas coisas que a gente for falar. Eu fiquei chateado, claro que eu fiquei chateado, mas assim, a vida segue para todo mundo, é uma lição para a CBF e para todos. Eles falaram de uma mudança, o presidente Chaldi, ele está recebendo os ex-atletas, está tendo um respeito muito grande por todos nós. Gustavo, dentro da fala dele, é o único que fala sobre os ex-campeões, que é o vice-presidente da CBF, ele fala da importância de todos nós, mas pecou em algumas coisas, mas enfim, é a vida, foi um grande festa, um grande network, mas ficou faltando algumas coisas, mas o importante é que o Brasil está aí, está convocado e vamos torcer para a nossa seleção. Bom dia, Ricardo. Edson Júnior falando aqui. Minha pergunta aqui é baseada na questão dos goleiros, né? Algo que todo mundo vem temendo. O Alisson vai voltar agora aí na última partida da Premier League, tá um tempo sem atuar por conta de lesão. O Ederson não fez uma boa temporada pela equipe do Fenerbahçe. Como é que você tá vendo essa questão dos goleiros da seleção brasileira aí para a Copa do Mundo? Tem lá o Tafarel, que atuou com você lá na Copa de 94, que também ajuda nessa questão. Bom, eu acho que é o seguinte, tem um problema da falha do Bento, né? A gente sabe disso, mas eu acho que o Everton, você tocou num assunto que pouca gente falou, que é tanto o Alisson quanto o Everton, os dois goleiros, né? Considerado o Anderson, como titular, o Everton seria como terceiro, mas aí ele optou por um terceiro goleiro que já disputou a Copa do Mundo e pode ser titular sim, lutando. Então eu acho que isso pesou muito, que os dois primeiros goleiros não estão 100% bem. O Alisson vem de uma contusão, o Everton, o Anderson também, né, não está bem, tem problemas seríssimos lá na Turquia, pagamento, a torcida xingando, família, então a cabeça não está muito bem desses dois atletas, mas são dois grandes goleiros. Eu acho que eu confio no Tafarel, ele foi um baita goleiro, um dos maiores, se não o maior do mundo que eu vi jogar, que eu joguei, né, e confio nele plenamente. Então o Everton chegou, eu fiquei muito feliz, eu torço muito por ele. Esse cara, ele teve poucas chances na seleção brasileira, mesmo sendo o terceiro goleiro na outra Copa, mas é incrível, né? Eu acho que é muito difícil acontecer numa mesma Copa e depois na outra Copa os 3 goleiros irem para a Copa do Mundo. Então os 3 goleiros da última Copa e voltando mais uma vez. Eu acho isso muito legal e o Everton realmente merece por tudo que ele fez pelo futebol brasileiro. Eu particularmente, eu sempre digo, tinha um jogador que eu gostaria que estivesse aí, que era o Fábio, goleiro do Fluminense, independente da idade, mas eu sou fã e está num momento espetacular. Eu vou te liberar, Ricardo, primeiro agradecer a você que você está no aeroporto, né, em viagem, então muito obrigado por ter entrado com a gente aqui, mas só uma última pergunta, você pegou a seleção em 94, mais ou menos na mesma situação de agora, né, são 24 anos sem conquistar um título, naquela época também estava assim, falando pro torcedor, não falando pra mim, falando pro torcedor, você acha mesmo que o Brasil pode ser campeão do mundo, Ricardo? Você tem uma França com 3 escalações aí, 3 times, você tem uma Argentina campeão atualmente, você tem uma Espanha voando, você acha mesmo que o Brasil pode ser campeão do mundo esse ano? Pode, eu confio na seleção, eu confio muito no trabalho. A gente tem um treinador, não treinador seleções, mas experiente, trabalhando em clubes e conhece o futebol brasileiro mundial. Eu acho que a gente tem que fechar a casinha. Esse negócio de jogar ofensivamente, para mim, não leva a nada numa Copa do Mundo, porque eu sei o que é jogar, fui a 2 Copas do Mundo, né? Mas a gente tem chance sim, é claro que quando você vê uma França, eu fui pro jogo França e Brasil, eu tive lá, realmente eles estão acima da gente, mas era um jogo amistoso, então Copa do Mundo tudo pode mudar. Eu
acho que tem que pensar jogo a jogo, passo a passo, e ir crescendo dentro da competição. A nossa seleção cresceu dentro da competição, o Brasil, campeão em 2002, cresceu dentro da competição. A última seleção campeã sul-americana, Argentina, perde o primeiro jogo e cresce dentro da competição. Esse jogo de Marrocos é fundamental. Se a gente conseguir fazer um bom jogo e ganhar esse jogo, acho que a gente dá um passo importante para em busca desse título. Agradecer a você, Ricardo, sua participação aqui conosco, e por falar em crescimento, parabenizar aí todo o crescimento que o Ricardo Rocha Filho, seu filho, tá tendo na sua carreira. Muito bacana ver esse crescimento dele, e agradecer você, muito bom ver vocês juntos aí, muito bom, viu, Ricardo? Um abraço, obrigado mais uma vez por participar conosco. Eu só tenho que agradecer a você, mas o crescimento é do esforço dele. Eu sempre digo, a gente é pai, a gente gosta quando vê um filho bem na vida, e é impressionante esse crescimento, é dele. É claro que por trás tem um pai que está sempre apoiando, mas você vê o garoto que ele é, o ser humano que ele é. Mas eu nunca esqueço, eu falo sempre para ele, dos amigos que iniciaram tudo isso com ele. E você faz parte, você foi o início de tudo para ele. Ele ama você, ama essa Hits, ama todos que fazem parte, e isso é que é muito importante, é manter essa amizade coesa e para sempre, porque essa amizade, ela é fundamental na vida da gente. Então, Júnior, aqui eu quero agradecer a você e todos da Hits pelo carinho que tiveram com o Ricardinho, e esse crescimento dele tem tudo a ver com a sua participação. Valeu, Ricardo, valeu, Ricardinho, obrigado, um grande prazer ter vocês conosco aqui, boa viagem, cada um pro seu destino aí. O Ricardo tá indo pro Rio de Janeiro, o Ricardinho tá voltando pro Recife, boa viagem para vocês, um grande abraço.